Sabe, existe um poder imenso que muitas vezes passa despercebido. Um poder que mora nos bastidores, bem longe dos holofotes. Nessa análise, a gente vai explorar justamente isso, chamado Ministério do Suporte, e descobrir como a organização e a preparação podem ser uma das formas mais vitais de contribuição que existem. É uma cena que todo mundo conhece bem, né? A estrela no palco recebendo todos os aplausos. Mas o que será que sustenta esse momento? Por trás das cortinas, tem uma equipe inteira garantindo que tudo funcione perfeitamente. É essa dinâmica entre o que é visível e o que é invisível que a gente vai investigar a fundo. Então, e se esse trabalho nos bastidores for muito mais do que só uma tarefa? E se ele for, na verdade, um ministério oculto? Um chamado tão essencial quanto o de quem está no palco, mas com um poder único, o poder da preparação. E aqui entra uma ideia que muda tudo. Pensar na organização não como uma obrigação, mas como uma forma de adoração. A precisão nos bastidores, sabe? O cuidado com os detalhes. Tudo isso é o que permite que a mensagem principal brilhe com clareza e com força. A conclusão é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. A voz que anuncia e a mão que organiza são inseparáveis. Uma simplesmente não existe sem a outra. A estrutura que essa mão cria é o que dá poder e alcance para a voz. Para a gente entender isso na prática, vamos olhar para uma analogia histórica fascinante. É a história de uma voz e de uma pena, e de como as duas, juntas, mudaram o mundo. Vamos pensar em João Batista. A função dele era preparar o solo espiritual, os corações das pessoas. Agora vamos olhar para Lucas. O papel dele era preparar o solo intelectual, organizando a história com clareza, com ordem. São duas formas de preparação, ambas absolutamente essenciais para a mesma mensagem. Essa é uma forma simplesmente brilhante de descrever o papel de Lucas. Ele não era só um cronista, um historiador, ele era um organizador. Ele trouxe ordem para o que era um deserto de informação, fazendo com que a história fizesse sentido para todo mundo, para sempre. E o que une essas duas figuras tão importantes é o que podemos chamar de princípio do apontamento. O trabalho deles nunca, jamais foi sobre eles mesmos. Era sempre sobre apontar para algo maior, direcionando a atenção toda para a mensagem e não para o mensageiro. Isso nos leva a um conceito muito poderoso, a preparação de um caminho intelectual. É a ideia de que a clareza e a organização podem por si só ser um ministério que permite que uma mensagem seja verdadeiramente compreendida. O segredo para essa eficácia toda é uma coisa chamada invisibilidade deliberada. E veja bem, não é sobre ser ignorado, mas sobre uma escolha consciente, focar no sucesso da missão e não no reconhecimento pessoal. É um esvaziamento de si mesmo por um propósito muito maior. E o impacto prático disso é gigantesco. A organização meticulosa de Lucas deu a base, a estrutura documental, que permitiu que a mensagem da igreja primitiva perdurasse através da história com credibilidade e com clareza. Sem isso, muito poderia ter se perdido. Tá, mas como a gente traz essa função Lucas para o nosso dia a dia? O que isso significa para qualquer pessoa que hoje atua em um papel de suporte? Seja técnico, administrativo ou até mesmo voluntário. Bom, tudo se resume a 4 pilares essenciais. Primeiro, organização como adoração. É tratar cada tarefa, não importa quão pequena pareça, com reverência. Segundo, clareza como um dom, preparando o terreno intelectual para que a mensagem seja recebida sem nenhum ruído. Terceiro, a invisibilidade deliberada, ou seja, escolher o sucesso da missão acima do ego. E por último, preparar o caminho para outros, entendendo que o objetivo final é fazer com que os outros brilhem. E tudo isso nos traz de volta a uma verdade fundamental, que resume perfeitamente o valor desse trabalho. Deus não trabalha só com as vozes que anunciam, mas também com as mãos que organizam o som da revelação. E isso nos deixa com uma reflexão final. Em um mundo que só aplaude o palco, como a gente pode começar a valorizar e a enxergar a organização e a preparação como um ato de adoração? Como podemos de fato honrar as mãos que preparam o caminho para que grandes mensagens sejam ouvidas?